Olá pessoal, aqui nós vamos conversar hoje nosso canal aqui no Cidade de Chesterton, Brasil. Nós comentamos antes, né, sobre a questão de como o Tolkien encontra em algum grau o tom épico dentro das suas obras, através, pelo menos no que é o tocante à questão de uma identidade cultural inglesa, né, no poema The Ballad of the White Horse, né, a Balada do Cavalo Branco. E isso não tem tradução para o português aqui, né? A gente já deu uma tucanada aqui na nossa equipe editorial para isso a gente publica, mas é sempre mais complicado conseguir, né, pessoas que traduzam com qualidade poesia, né? Então esse é um projeto que, né, quem sabe no futuro, tá? Mas vale a pena quem tem um bom conhecimento de inglês, né, um conhecimento, né, ok, conhecimento bom, consegue ler e fruir bastante bem a Balada do Cavalo Branco, né, no original, tá? De alguma forma, eu gostaria de tocar um pouco para frente, né, essa visão chestertoniana acerca, né, dessa ideia de Inglaterra, tá? Por que eu digo isso? De alguma forma, e isso nos interessa não só para quem tem interesse específico pela Inglaterra, mas de alguma forma nos interessa por um outro problema que daí sim esse é universal, que é a questão da identidade da pessoa em vista da comunidade, tá? O que eu quero dizer com isso? Uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida realizada, geralmente envolve uma saída de mim em mais de um âmbito. O âmbito mais fundamental, né, dessa saída de mim é a convivência capaz de sacrifícios pelas pessoas com quem eu convivo, tá? Ou seja, via de regra, né, as pessoas não iriam para uma guerra para defender uma pátria abstrata, tá? Mas a pátria tem cara, tem nome, tem cheiro, tem cor, tem, né? É a região que eu moro, as pessoas que eu conheço, a família que eu tenho, ou que eu tenho a esperança de constituir, sei lá, soldado que é muito jovem para casar, mas que tem o sonho de voltar lá, né, e casar com a sua namorada, aquela coisa toda. Então, quer dizer, isso existe uma concretude, ou seja, o mundo humano, para falar de proporcionalidade, ele é sempre muito menor que o mundo das grandes abstrações, né, ou mesmo das ideologias nacionalistas, né. O verdadeiro patriotismo tem a ver com uma relação, né, uma integração verdadeira da minha vida como pessoalidade, como individualidade, com aquele território, aquela comunidade que ele vive, certo? Por isso que Chesterton vai ser as suas críticas, né, ao Império Britânico, enquanto sabe. Tem quem acha que o Império Britânico é uma coisa ruim por si só, não necessariamente isso, até pode ser que a gente encontre algum escrito de Chesterton que expressa as coisas dessa forma. Mas porque, na verdade, ninguém pode viver numa lógica de um império, tá? Eu posso fazer parte de um império, aquela coisa toda, posso reconhecer as grandes benesses da unidade, né, e da extensão, né, que graças àquele império uma cultura pode atingir, posso ficar muito feliz de poder circular por novos lugares, né, tendo mais ou menos uma cultura comum, mas a gente não pensa muito isso, mas nós temos, né, mais de 5 mil quilômetros de ponta a ponta de território que podemos circular falando, por exemplo, a mesma língua, tá? Isso é muito bacana, né? Claro, vai dizer assim, Rodrigo, mas também os outros também sim, é verdade. Vai pensar assim, desde a Terra do Fogo até o México, você também pode percorrer, né, com raríssimas exceções, né, a América, né, falando espanhol, tá? Isso é muito legal também, certo? Mas, na verdade, a identidade de um povo não pode ser definida por essas grandes abstrações simplesmente porque essas grandes abstrações não têm como dar conta de uma identidade. Existe naturalmente uma diversidade dentro de qualquer império, né? Aliás, o império, na verdade, significa isso, um poder de mando, né, que recai sobre diversas populações, né? Não sobre uma única população. Se a gente tem uma única população, nós temos um reino, na verdade, não um império, certo? Alguns vão perguntar, Rodrigo, por que Império do Brasil, então? Porque, de fato, a proporção quase continental do Brasil, né, afigurou-se, né, diante de Dom Pedro como algo que não dava conta apenas a ideia de um império, de um reino, né? Ele está presente um império,
né, ainda que a gente possa criticar os critérios para chamar isso de império, sendo que nós temos, né, populações que já não estão mais distintas pelo seu linguajar, apesar de com certeza haviam remanescências, né, certos falares em alguns lugares do território brasileiro, mas não dá para dizer que as pessoas estão necessariamente falando em Engatu, né, por aí, ou Tupi, ou coisa que eu valha, certo, e assim por diante. Mas, de fato, Dom Pedro não deixa de perceber uma coisa interessante nesse período, que é o quê? A gente tem, né, uma tal diversidade de etnias no Brasil, em vista dos processos, né, de ocupação, que, de fato, de alguma forma, não só pela proporção da nação, mas também pela diversidade cultural que existe, certo? Se nós botarmos um pouco de lado a cultura principal, a proposição da cultura portuguesa, né, para as pessoas do país, nós temos aí, né, ainda os remanescentes das populações indígenas, nós temos as culturas das diversas nações africanas que tiveram pessoas sequestradas do seu território, escravizadas no Brasil, nós temos, né, a própria diversidade cultural que se forma em cada uma das regiões desse país, que, como eu disse, tem proporções continentais, e assim por diante, certo? Então, faz o seu sentido. Agora, vocês já perceberam que nós constituímos a nossa personalidade, ou pelo menos o nosso sentido de pertença, não em relação ao Brasil inteiro, né? O brasileiro ele tem uma certa dificuldade com essa questão, né, propriamente de, né, o que significa em concreto ser brasileiro, além de torcer para a seleção nacional, né, de futebol masculino profissional, certo? E, na verdade, as pessoas expressam a sua identidade, né, especialmente através, né, das coisas que envolvem a cultura do seu local, né? Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos isso de maneira muito marcada, mas já para nós aqui existe algo de abstração, na minha opinião. Eu, pelo menos, sigo dessa forma, né? E eu sou nascido e criado em Porto Alegre, e eu olho para a minha cultura de verdade e eu percebo assim, a minha cultura não é a cultura de todo o Rio Grande do Sul, a minha cultura é a cultura de Porto Alegre. Rodrigo, mas você como gaúcho toma chimarrão todo santo dia, tá? Rodrigo, você come carne assada de um jeito ou de outro quase todo final de semana, tá? É difícil falhar um que não tem. Ou porque alguém vai fazer no forno, que não é tão comum, ou vai fazer do jeito clássico aqui para nós, que é no espeto, tá? Especialmente preferido pelos gaúchos de maneira geral, tá? E assim por diante. De toda forma, é um gosto, né, por carne, né? Carne é sempre preferível a qualquer coisa na cabeça da maioria dos gaúchos, certo? E desse aqui que vos fala também. Mas essa coisa, né, eu recebi de Porto Alegre, né, e não de todo o Rio Grande do Sul, né? Nós temos colaboradores aqui, por exemplo, que vêm de cidades como Pelotas, por exemplo, e que com certeza vai ter as suas peculiaridades, os locais que iam, a cultura que tem. Por exemplo, Pelotas é especialmente conhecido pela produção, né, doceira, então nós temos aí um trabalho de confeitagem e produção de doces, que não é universal de todo o Rio Grande do Sul, né? Então, quem vem dessa cidade, né, tem lembranças de infância, momentos especiais da sua vida que marcaram pela qualidade dos doces da sua cidade, por exemplo, certo? Então, na verdade, essa condição de identificação pessoal, de eu saber quem eu sou com as pessoas que eu sou, só pode se dar a partir de eu ter muito claro, né, qual é o meu verdadeiro mundo em proporção humana. É a partir disso, bem composto, que eu consigo, então, dialogar com outras populações, certo? Que não são propriamente as da minha região, da minha cidade, do meu território. É evidente que existe uma grande comunhão cultural aqui, por exemplo, dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul, né? Então, de fato, talvez seja forçar um pouco a barra dizer que eu preciso de um grande esforço para poder fazer esse diálogo com alguém que venha de outras cidades aqui. Evidente, existem territórios aqui, principalmente próximos à fronteira, que lidam com elementos tão próximos de cultura platina, né, hispânica, de cunho, né, seja uruguaio ou argentino, que aí às vezes tem certas peculiaridades que realmente são bem sentidas pelo sujeito que é de regiões mais próximas à capital, né, chamar assim. Mas o negócio realmente é um enrosco quando a gente começa a lidar com, por exemplo, a cultura de pessoas que são no Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, o norte do país.
né? A própria lógica de tempo, de administração do trabalho, da forma de lazer, dos meios de relação, da abertura às amizades, né? E assim por diante, já começa a se alterar de maneira muito sensível, de forma que, inclusive, a gente percebe, né, que com um certo ar de galhofa, com ninguém querendo levar isso às últimas consequências, mas acaba existindo até uma certa rivalidade, tá? Se eu olho para o contexto esse do Chesterton, é justamente desse tipo de coisa bem concreta que está presente na vida do homem comum, né? E esse homem comum, que quem conhece um pouco a literatura do Chesterton sabe que é muito celebrizado por ele, esse homem comum ele não é o cara que vai necessariamente entender das peculiaridades do cara que mora em Liverpool, se ele mora, né, em Londres, e tampouco o cara da Cornualha vai olhar pro cara, né, de Londres do mesmo jeito que ele olha pro cara que tá do lado dele ali em outra região da Inglaterra e assim por diante, certo? Só essa porçãozinha de terra já dá muito o que fazer para a cabeça do homem comum daquele tempo, né? Se eu começar a eivar essas populações, certo? Dessas ilusões, né? Vamos chamar assim, das grandes abstrações. Porque é o seguinte, uma coisa é ter senso muito prático das vantagens, né, materiais que existem de fazer parte de um grande império que possui um número grande de pessoas para produzir, para defender um território e assim por diante. Outra coisa é eu ser alimentado com um certo mito, e aí nós falamos de nacionalismo. E o que é interessante? Por que a gente fala disso? Tanto Chesterton, mas sobretudo Tolkien, sentiram na carne, né, o que isso significou em termos de manipulação, se nós pararmos para pensar na tragédia da Primeira Guerra Mundial, tá? Que diferente da Segunda Guerra Mundial, que tinha realmente ideologias, né, bastante marcadas, né, pela sua funesticidade, pelo seu dado sinistro, a Primeira Guerra Mundial aparece em muitos contextos como de fato uma grande guerra industrial, certo? Mas, né, que foi alimentado muito com o mito da ideia dos grandes impérios, no caso, Império Russo, Império Alemão, o Prussiano, Império Britânico, né, e assim por diante. O que levou ao maior morticínio, né, que havia até aquele momento. É ruim um orgulho de fazer parte de um grande corpo civilizacional? Evidente que não. Mas, ao mesmo tempo, existem valores que estão muito próximos da vida de cada homem e que crescem em vista, né, do valor inalienável de cada pessoa humana, né? E nós não podemos sacrificar pessoas concretas, né, por abstrações, né, que, na verdade, têm o seu tempo e a sua mobilidade, né, marcadas para depois, né, sumirem, passarem. O que é o Império Britânico hoje em dia? Já não existe mais. Existe o Commonwealth, que é uma coisa muito distinta, né, e assim por diante. Aqueles que vivem, aqueles que morrem, né, se fazem isso de forma consciente, fazem em relação a uma proporção humana muito próxima delas, certo? E eu acredito que é isso que o Chesterton, em grande parte, queria celebrizar. Então, por que eu estou fazendo referência a Tolkien? A gente vai ter que levar mais para frente essa conversa sobre Tolkien, mas isso é uma excelente introdução. Porque, assim como o Chesterton tinha a preocupação em demonstrar que havia uma coisa concreta e real na vida das pessoas comuns, que era os espaços menores em relação a essa grande coisa chamada império ou imperialismo, o Tolkien percebe que realmente falar, né, da Inglaterra, ou criar uma história para a identidade dos ingleses, envolve falar de regiões muito restritas. O próprio Tolkien dá a impressão de que, na verdade, ele tem como a Inglaterra do seu coração alguma coisa como uma região da Inglaterra que fica mais ou menos no meio da Inglaterra, chamada Midlands, que é da onde vem uma parte da sua família a qual ele se sente especialmente ligado, de São Suffield. Apesar de ser Tolkien, ele se sentia mais ligado aos Suffields. E quando ele vai escrever O Senhor dos Anéis, em algum grau ela tem essa pretensão de escrever alguma coisa que funcionasse como um mito para a Inglaterra, né? Alguma coisa que desse aos ingleses uma proposição estética e um ideal geral, certo? Porque, de fato, né, a ideia ampla, né, de um império, né, acaba sendo um espaço onde
todos se encontram, mas que ninguém tem uma identidade própria, tá? Nós vamos conversar mais sobre isso em outra oportunidade, certo? E para quem gostaria, né, talvez, de conhecer um pouco o que Chesterton fala sobre isso, né, vale a pena, né, entrar em contato com os seus artigos jornalísticos, tá? Eu acredito que se você procura na internet, você acha o artigo dele, né, com uma certa crítica a Rudyard Kipling. Rudyard Kipling, para quem não conhece, é um autor, né, muito conhecido pelo Livro da Selva, certo? Na verdade, conta a história do Mowgli e o Menino Lobo, certo? Mas que escreveu vários, né, poemas exaltando o Império Britânico, tá? E que foi criticado pelo Chesterton justamente por isso. A ideia de uma certa cidadania do mundo, que para Chesterton, na verdade, era a cidadania de lugar nenhum. Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não curtiu esse vídeo, não deixe de curtir, além de também passar a ser inscrito se não é, marcar o sininho para receber as notificações e conferir as ofertas aqui da nossa livraria da Sociedade Chesterton Brasil. Até a próxima. Tchau, tchau.